Duas pessoas. Olha para quem está ao lado assim: a sua libertação, ela não depende de ninguém, só depende de duas pessoas especiais. Primeiramente Jesus, segundo de você mesmo. Como assim, irmão? O camarada ali está possesso, é só chegar, tacar a mãozona na cabeça dele, vai lá e expulsa o demônio, amém. Aí no outro dia o cara está feito tudo que não presta de novo. Mas precisamos colocar aqui dentro, pedir para Deus colocar aqui dentro o desejo e a vontade de nós nos libertar e ter uma vida melhor com Deus. Irmão, para ser liberto não é só tu começar a gritar aí não, que nem muitos pregadores fazem. Não, irmão, isso é só calor da emoção. Tá? Eu reconheci que foi eu que errei com a minha esposa. Quando o obreiro começou a dar saudação a Jesus, veio aqui humildemente e começou a dizer: isso aí é para tu. Antes de começar a pregar, tu confessa logo aí para o pastor e para todo mundo. Eu estou aqui minha esposa. E foi que eu disse: foi eu que errei com a irmã Marilene, foi eu. Eu acho que eu peguei até o pastor Evangelho de surpresa, que o Evangelho falou assim: irmão, vocês estão vendo aí? Os pregadores que Deus está mandando para cá? Jesus seleciona as pessoas certas. O culto de libertação, irmão, não é a campanha de 7 não é um pregador do papô que parece, que Deus me perdoe, parece mais um patati do patatá, com aquelas roupas toda colorida, vermelha, laranjada, azul, ô glória. Até que eu quis ser assim um tempo desse. Mas Jesus diz: não, meu filho, vai ler, vai estudar, você vai aprender, você vai ser confrontado, você vai entender que você está errado. Ele olha para cá, a libertação ela depende de Deus, mas também depende de mim, irmão. É nós que temos que querer. Antes de eu encerrar, vou fazer uma pergunta. A pergunta é diretiva, a resposta é retórica. Ela volta para você, você pode responder para você mesmo. Todos que estão aqui dentro. Terminar o culto, se quiser sair para beber, para curtir, para se prostituir, você pode ir, sim ou não? Pode ir, sim ou não? Pode, porque nós somos livres. Mas por que nós não vamos? Porque nós temos o temor e o temor de Deus e sabemos que isso vai nos prejudicar. Aleluia! Estou provando para vocês dentro da palavra, o texto que Deus me deu foi esse. Culto de libertação não é o culto de toda quinta-feira. Irmão, eu oro por você e o demônio vai cair, irmão. Você precisa entender, você precisa querer. Por quê? Porque aquilo que você sabe, aquilo que você escuta, aquilo que você deseja, o diabo também faz a mesma coisa. O diabo reconheceu que Jesus tinha nome, Jesus tinha propósito com Deus, Jesus sabia muito bem o que queria, o que foi fazer naquela sinagoga. O diabo tem que rever isso em nós, ele tem que ver isso em nós. Ele tem que dizer assim: dá não. Dá para perturbar o irmão Evangelho não, por quê? Porque o irmão Evangelho tem nome, tem endereço, tem propósito. E aí, e o bom que tem essas 3 coisas, ainda tem uma maior do que as 3, qual é? É filho de Deus, pertence a Deus. Ei, o diabo sabe em quem tocar. O diabo sabe aonde entrar para destruir. Conheço muitas pessoas, converso com muitas pessoas. Conheço muitos crentes afastados. Casamento destruído. Aí é o diabo, foi o cão, foi o demônio que destruiu meu casamento. Aí eu vou conversar com a irmã, com o irmão às vezes, que está passando por isso. Irmão, vamos puxar a conversa dele desde o início, o assunto, como foi que tudo começou. Eu não dava atenção ao meu marido mesmo, aquele bicho nojento. Eu não dava atenção à minha esposa mesmo, aquela coisa feia. Pronto. Aí Deus me mostrou e começou disso aí. Não tinha estabilidade, não tinha identidade, não acreditava que era filho de Deus. Deu legalidade para o diabo foi entrando, foi ganhando terreno, de uma casinha pequena, o diabo construiu um condomínio, do condomínio construiu uma mansão, aí agora está morando, ainda trouxe todo o inferno para morar dentro da vida de muitos que assim estão destruídos. Porque eles não entenderam que tudo na nossa vida depende de Deus e de nós, é nós que temos que tomar nossas atitudes. É nós que temos que dizer que aqui não há espaço para o diabo, na minha vida e no meu ministério, não há espaço para o diabo. Eu não posso fazer isso, não é simplesmente porque eu não quero, porque eu sou livre para fazer, mas é porque eu temo a Deus e sei que isso vai me prejudicar. O culto de libertação, irmão, a libertação ela vem pela palavra, o texto que nós limos. O demônio estava há muito tempo ocultado dentro da pessoa. Olha para cá, eu conheço pessoas que participam de campanha, participam do reteté,